Olha que coisa mais bizarra. Sabia que dentro de cada um de nós existe um vulcão? Só que esse vulcão está dividido em dois fatores. O vulcão mais brando e o vulcão mais agressivo. Sendo que a sociedade ela é dividida em duas partes. As pessoas que têm uma criança interior ferida e uma criança interior que é bem cuidada. Ou seja, esse vulcão nada mais é que a nossa criança interior. Então eu vou usar essa metáfora porque para conduzir você a entender o que é essa criança interior. Então eu vou usar o vulcão, que é uma coisa mais palpável, uma coisa mais visível, que você já conseguiu visualizar um vulcão em erupção. Então, para a gente ter um leve conhecimento, não precisa ser nenhum expert no assunto, não precisa ser um estudioso na área. O vulcão, ele é formado por quê? Por rochas derretidas com gases ali dentro da Terra, que chega um determinado momento, ela precisa eclodir, ela precisa vir para fora. Ou seja, o que isso nos remete à nossa criança interior? Por vários momentos, as nossas emoções, as nossas dores, elas vêm à tona. Ou seja, são coisas que por muitas vezes a gente não tem controle, assim como o vulcão. Quando ele quer explodir, ele vem com tudo e explode. Sendo que ele não avisa, ele não dá sinal, ele apenas explode, ok? Sendo que esse explodir é a erupção de toda essa lava. Porém, muitas vezes antes dele gerar aquela lava toda, ele vem com uma leve fumaça, né? Então, essa leve fumaça é o que? São esses pensamentos, são essas atitudes internas que você vai tendo dentro de você, que no fundo são inconscientes. Parece um pouquinho confuso, não parece? Porém, a gente vai esclarecer. Como dizia Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Ou seja, o que é essa lava toda dentro do vulcão? São as nossas consciências que foram construídas quando nós éramos crianças. Então essa lava está ali constantemente sendo gerada, sendo produzida, mas só que elas não saem para fora. Você já teve furúnculo quando você era criança? Eu já tive um monte, eu sei que dói demais para tirar. Só que é a mesma coisa. Tem algo incomodando ali dentro, tem uma infecção ali dentro. E se você não tira, se você não fura para sair toda aquela infecção, aquilo vai te incomodando de tal forma que você não consegue nem andar mais. Então, quando eu era criança, uma prima segurava numa mão, outra prima na outra, uma prima segurava num pé, outra prima no outro, e a minha tia vinha e ó, pá, e tirava. Doía muito, doía demais. Porém, no outro dia já estava tudo mais tranquilo, já estava tudo melhor. Por quê? Aquela dor que estava me incomodando, ela já não me incomodava tanto assim. Tinha aquela ressaca ali, que estava doendo, que foi espremido, e é uma dor sentimental porque me pegaram à força. Ok, só que foi necessário. Sendo necessário, a gente compreende que tem momentos que a gente precisa sim ser forçado para poder eliminar as coisas que nos travam, as coisas que nos prejudicam. Quando você se sente rejeitado, discriminado, isolado e você não tem consciência de onde vem esse sentimento e você fica se perguntando, cara, eu tô me sentindo assim, porém tá tudo bem na minha vida. Eu tô casada, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos. Só que muitas vezes eu quero brincar com os meus filhos, eu não consigo. Eu vou brincar com eles e tem alguma coisa que me incomoda ali e eu não consigo me soltar. Eu não consigo ser leve com os meus filhos, eu não consigo ser carinhoso, caridoso, brincalhão com os meus filhos. Por quê?
Você já se perguntou o que acontece? O que acontece com esse sentimento inconsciente que está dirigindo a sua vida e você não está focando nesse problema? Você só está simplesmente imaginando que é o seu destino, é a sua forma de viver e ver a vida. Porém, isso é muito mais profundo, isso é muito mais interno, isso é muito mais lá atrás que a gente tem que mexer. Porque quando você é levado a entender o que aconteceu na sua infância, o que fizeram com você na sua infância, aí sim a gente começa a construir o seu senso de eu atual, que é: você realmente não quer brincar com seus filhos ou tem algo que te impede de brincar com seus filhos? Compreende? Então é algo que a gente tem que construir realmente para fazer você entender que muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas escolhas que você tem na sua vida não são suas propriamente. São coisas, são ideologias, são atitudes, são visões, são programas que foram instalados dentro de você quando você era criança. Ou seja, agora a gente vai mexer nessa lava, ok? A gente estava aqui nessa fumaça do que acontece na sua vida. Só que agora a gente vai entrar para dentro do vulcão. Entrando dentro desse vulcão, a gente vai cutucar as suas feridas, que é essa lava, essa rocha derretida que está dentro de você. E quando eu te pergunto assim, qual é a dor de infância que você mais lembra? Alguma ação que alguma pessoa teve, alguma atitude, alguma palavra, algum acontecimento? Onde que isso te leva? Onde que está esse seu sentimento guardado? Quando eu te peço para voltar lá quando você era criança e procurar dentro de você um momento que te frustrou profundamente. Só um. Não vale falar 10. É um. Busque lá dentro de você agora e se pergunte: o que esse acontecimento faz com que eu haja nos dias de hoje? Por exemplo, eu vou te ajudar, tá? Eu fui à escola e eu tinha levado um pão com mortandela e um suco de limão. Ok. Chegando lá, a gente estudou, né? E teve a hora do intervalo, que era a hora do lanche. Ok. Daí, tinha uma amiguinha minha que levou biscoito recheado, todinho, de sobremesa levou frutas e ainda de quebra levou balinhas. E eu com pão, com mortandela e suco de limão. Ok. Só que a gente sempre sentava juntas. Eu tô construindo assim uma história para você compreender o que eu quero que você faça. E a gente sempre sentava juntas para fazer a refeição do lanchinho ali da escola. Só que nesse dia eu fiquei com tanta vontade de comer um biscoito. Quando eu vi ela tomando aquele achocolatado de caixinha, caraca, eu fiquei idealizando aquilo ali dentro de mim, sabe? E falando, poxa, ela podia me oferecer, né? Eu aqui com esse pão. Para ela me oferecer, na minha consciência, eu falei, deixa eu oferecer o meu pão com mortandela para ver se ela tem a reação de retorno e me oferece o biscoito dela. Ok. Então, vamos supor que eu fui e ofereci o meu pão com mortandela e ela simplesmente falou, não, muito obrigada. Só que eu não tive o retorno dela. E a minha vontade era tão grande de comer aquele biscoito recheado que eu me deixei levar por esse sentimento durante anos. E eu me senti como naquele momento? Eu me senti excluída, eu me senti não enxergada, porque eu queria comer um biscoito, sendo que a minha amiga estava vendo que eu estava com pão, comendo pão com mortandela e um suco de limão, e o lanche dela era mais saboroso. Então, para isso funcionar para mim, eu fui e ofereci o meu pão com mortandela para ela, para incentivá-la a me oferecer o biscoito recheado.
Só que eu não tive esse retorno. E esse não retorno gerou dentro de mim uma frustração muito grande. Por quê? Porque na minha consciência eu não tinha autorização para pedir ela diretamente um biscoito. Falar, olha minha amiga, eu estou com muita vontade de comer esse seu biscoito, você pode me dar um? Só que na cabeça de uma criança, o não, ele é muito mais certeiro do que o sim. Sabe por quê? A realidade de muitas crianças que são adultas hoje era, na infância, receber muitos nãos. Por quê? Por classe social, às vezes a mãe, o pai não tinha condições. E quando mais antiguinho a gente vê as pessoas que são mais adultas e mais amadurecidas, mais a gente pode ver isso mais profundamente. Por quê? Antigamente não existia essa coisinha assim de escola particular e escola pública, ou seja, a maioria era escola pública. Então, pessoas que eram filhos de pais mais bem-sucedidos, com pessoas que eram de família mais simples, conviviam todos na mesma escola, ou seja, ali estava contida uma classe social única, que era a classe de estudante. Ok, só que consegue compreender que quando a gente é adulto, a gente consegue entender esse cenário por uma nova ótica, por uma nova perspectiva, que poxa, ela tinha o pão com mortandela, ela podia agradecer o pão com mortandela e o suco de limão, porque se ela olhasse para outro coleguinha, às vezes o outro coleguinha não tinha nada para comer. Então, esse senso de amadurecimento que a gente tem conforme a nossa vida vai evoluindo, nos ajuda muito a entender que os processos que a gente passa durante a nossa vida são para evoluir os nossos pensamentos, condicionamentos e opiniões. Compreende? Então, quando a gente olha com o olhar amadurecido para certos momentos da nossa infância, a gente consegue ir lapidando e entendendo melhor. Mas não foi bem assim, tal. Por que isso me machucou por tanto tempo? Esse fulano talvez não queria ter agido assim. Agora eu compreendo que a mãe ou o pai não aceitava que ela dividisse o lanche comigo, então era ordens de casa. Então a gente pode construir na nossa cabeça várias explicações que nos leve a quê? A entender que essa lava que existe dentro de nós, que essas emoções, esses sentimentos que estão ali dentro de nós borbulhando o tempo todo e fazendo com que a gente não exale a nossa essência primária, que é de amor, que é de carinho, que é de alegria, que é de viver em felicidade plena, a gente deixa com que essas emoções e sentimentos fiquem ali gerando dentro de nós constantes fumaças. E essas fumaças, elas ficam exalando e contaminando todas aquelas pessoas que estão ao redor desse vulcão, que está dentro de nós. Então é necessário a gente cuidar dessa lava interior e começar a filtrar esses acontecimentos diários e compreender que nem tudo que os outros fazem em relação a nós é contra nós. Nem tudo que as pessoas reagem sobre nossas ações é para nos prejudicar. São singularidades, as pessoas são singulares, as pessoas são únicas. Claro que sim, vai ter pessoas no decorrer da sua vida que sim querem te prejudicar, porém a gente precisa ter esse filtro da mente totalmente limpo para poder conseguir identificar esses padrões que são tóxicos e conseguir construir a nossa rede de apoios. Por quê? Porque quando você não tem esse filtro, você elimina da sua vida várias pessoas que são benéficas para você só por uma perspectiva errada que você tem das pessoas, ou seja, da generalização de todas as pessoas, que você coloca tudo num balde só
e mistura com a sua infância, com o que te aconteceu na infância e pensa que tudo é para te prejudicar. Compreende? Compreende que quanto mais você não olha para esse vulcão que existe dentro de você, quanto mais você ignora que essa lava está em constante movimentação dentro de você e essas fumaças ficam saindo da sua cabeça e contaminando todas as pessoas que estão ao seu redor, e você não olha para isso, você só vai afastar as pessoas do seu lado, sendo que elas querem sim o seu bem e tem pessoas que querem sim o seu mal. Porém, quando você vai filtrando esses acontecimentos que ocorreram na sua vida, que ocorreram na sua história, e vai compreendendo de uma forma mais madura, mais linear, você consegue sim olhar para as outras pessoas e reconhecer quão benéficas elas são para você. Quais as atitudes que as pessoas têm que realmente faz sentido para você. Então, essa é uma reflexão muito interessante para você fazer dentro de você e entender quão pesada essa lava está dentro de você e quanta fumaça ela vem soltando por aí e contaminando todos ao seu redor. E se você conseguiu se identificar com tudo que a gente falou aqui, eu vou deixar aqui embaixo para você um link para você acessar as nossas 7 práticas que vão ajudar você a curar essa criança interior. São práticas profundas, reflexivas, são práticas totalmente leves para você compreender de uma forma alegre, contagiante, como que você vai curar a sua criança interior, sendo que você tem esse poder, tem essa autorização de curar-te, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só clicar aqui embaixo que você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que essa que vive frustrando os outros e sendo frustrado, tá bom? Então, fique bem, até mais!